A paz do Senhor aos irmãos, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós estamos aqui no culto doméstico e com o irmão Levi, com a irmã Laís, aqui com o Espírito Santo e com o irmão Nilson. Amém? Amém. Vai sentar, Levi. Deus ele é bom. Hoje a palavra que nós vamos trazer hoje para você também, que está aí nos assistindo através desse vídeo no YouTube da nossa igreja, Verdadeiros Adoradores, é sobre José e a túnica de José. O tema é a túnica de José. É em Gênesis, capítulo 37, versículo 1, 2 e 3. Amém? José habitou na terra das peregrinações. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os seus filhos. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José. Diga comigo, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. José do que todos os outros filhos. Pronto. Porque era filho da sua velhice. Porque era filho E da mandou sua velhice. para ele uma túnica Túnica. de mangas compridas. Vestidas. Pode parar por aí, viu? Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Amém? Amém. Aqui no versículo 3, irmãos, diz que Jacó amava mais a José do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. Diga comigo, você que está em casa e você que está aqui presente, túnica de talar de mangas compridas. Eu venho dizer nessa noite que tem coisas que é só para você, irmão, irmã, que está me assistindo. Tem coisas que é feita só para você. Tem coisas que não cabe mais em ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de Jacó já estava um pouco mais velho, nasceu José, né? Depois vem Benjamim, era o filho da sua velhice, e além do mais José era obediente, e a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. O povo lá no Éden, Adão e Eva lá no Éden, eles saíram do Éden por causa de quê? De desobediência. Saul perdeu um reinado por causa de quê? De desobediência. Os irmãos de José deixaram de ser amados por causa de desobediência. Então, amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Você que está me ouvindo nessa noite, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe, obedeça às autoridades, obedeça ao seu pastor, obedeça às pessoas, ao seu professor, obedeça às pessoas que trazem autoridade sobre você. Você quer que as pessoas lhe obedeçam, mas você não quer obedecer a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer que as pessoas obedeçam, também tem que obedecer também. Amém? Amém. Que é um princípio. O princípio do sucesso é a obediência. Como é que eu posso ter sucesso no Evangelho e na palavra se eu não obedeço a palavra de Deus? Como é que eu posso vencer se eu não obedeço a palavra do Senhor? Como é que eu posso ter sucesso se eu não obedeço a palavra do Senhor? E aí Jacó passou a olhar diferente para José, porque ele era um menino, era um jovem obediente. Era um jovem que temia ao Senhor. José foi tão obediente, quando ele chega lá no Egito, a Bíblia diz que em nada ele peca, irmãos. Em nada ele peca.
Ele passa pela prova da mulher de Potifar. A mulher tenta ele corre da mulher de Potifar. Ele é caluniado, ele passa pela prova da prisão de novo no cárcere. Lá no cárcere ele tem revelação. Ele passa por várias provas, irmão, mas em nada ele desobedece ao Senhor. O segredo, diga comigo, o segredo da vitória O segredo da vitória é a obediência. é a obediência. A obediência traz uma túnica diferente. Coloque, diga para os irmãos agora. Você que está em casa, diga, a obediência A obediência traz roupas, traz roupas, traz vestes, traz vestes, transforma uma pessoa transforma a pessoa e faz ela diferente. e faz ela diferente. E a obediência vai me fazer diferente. Glória a Deus, aleluia. Quando eu começo a obedecer, o Pai do céu, o nosso Deus, Ele nos faz diferente. Jacó viu que o seu filho era diferente. Ele quis presentear o seu filho com a túnica. Deus, quando vê que você é diferente, Ele quer presentear você também, irmão. Mas os seus irmãos mais velhos, José tinha mais irmãos. Os seus irmãos mais velhos ficaram com ciúme e tramaram uma cena horrível para ele. Quando ele foi ver o que, é que os irmãos estavam fazendo a mandado do seu pai, os irmãos estavam no campo, né? Com as ovelhas, mas eles praticavam maldade. Saíam com mulheres que não eram da linhagem deles, pegavam o cabrito, comia e matava sem o pai mandar. Não apacentava as ovelhas direito. E José era tipo fiscalizador dos irmãos. Isso causou ciúme, causou inveja, porque Jacó passou a amar mais a José. Jacó passou a amar mais ao seu filho mais novo. E a Bíblia diz que ele teve um sonho, né? Ele sonhou que os feixes, glória a Deus, aleluia, sonhei que ele estava amarrando feixe no campo e eis que um feixe se levantou e ficou em pé. E enquanto os feixes de vocês me rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos. Não conte os seus sonhos a ninguém. Diga um para o outro aqui, não conte Não conte os seus sonhos os seus sonhos para ninguém. para ninguém. Você que está em casa, não conte os seus sonhos para ninguém. Guarde no seu coraçãozinho. Estou falando assim porque eu estou com duas crianças aqui. Guarde no seu coraçãozão também, você que é grande. Guarde no seu coração. Amém? Não conte os seus sonhos para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E eles contaram, os irmãos passaram a odiar mais ainda. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei que também o sol e a lua e as 11 estrelas, 11 eram os seus 11 irmãos, né? Se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os seus irmãos o repreendeu, dizendo, que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinarmos até o chão diante de você? Até o pai repreendeu ele, porque até o pai ia se inclinar. Mas um dia esse sonho se cumpriu. Diga um dia o teu sonho o teu sonho vai se cumprir. vai se cumprir. A Bíblia diz que os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O pai guardou no coração, sabe por quê? Porque o José era diferente, irmão. José era diferente. José era um menino sonhador, mas era diferente. José era obediente, José era diferente. José, quando chegou para ser escravo, até os ismaelitas, até Potifar, que foi comprar o escravo, junto com os outros compradores, viu que ele era diferente, que ele era um menino bem aparentado, que ele era um menino que sabia falar, que ele era um menino diferente. E o Senhor o coloca na casa de Potifar. Era um menino que sabia ler e escrever vários idiomas. Seu pai ensinou. Os judeus aprendem a ler e escrever
Desde quando está em casa, não precisa nem de escola, quem ensina são os pais. Até o dia de hoje. Né? Eles vão para a escola quando já estão grandinhos. Mas eles estudam primeiro em casa a Torá, aprendem a ler e escrever em casa. É por isso que Pedro sabia ler. Pedro era indouto, não era doutor, mas sabia ler, sabia escrever. Todo judeu, ele estuda em casa. Amém? Ele aprendeu muitas ciências, José. Aprendeu muita coisa. E José tinha um dom. José tinha um dom de onde tocava, José tinha o dom da multiplicação. Onde ele tocava, multiplicava. Onde ele tocava, as coisas se multiplicavam. Onde ele chegava, onde ele pisava, as coisas se multiplicavam. Onde ele pisava, a planta do seu pé, a planta ficava verde, Levi. Se era no cárcere, a planta ficava verde. Se era na casa de Potifar, as coisas prosperavam, as coisas ficavam novas, multiplicavam. Ninguém podia parar José, porque Deus estava com José, irmão. A unção de José vinha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você, uma unção nova na minha e na tua vida vai acontecer de multiplicação, amém? Eu declaro na tua vida que uma unção de multiplicação está vindo na tua vida. Eu declaro na sua vida uma unção de multiplicação. Eu declaro na minha e na tua vida uma unção de multiplicação. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Onde você tocar, Deus vai multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. José é levado para o Egito pelos ismaelitas. José é escravizado. José é levado para a casa de Potifar como mordomo. Depois a esposa dele coloca ele lá no... Por causa da esposa dele, ele é colocado numa cisterna, numa prisão. Ele fica sendo o chefe da prisão. A prisão prospera. O padeiro e o copeiro têm 2 sonhos. Ele interpreta os 2 sonhos. Do padeiro, depois de 2 anos, o padeiro se esquece de José. Ele queria que o padeiro lembrasse de José. O padeiro não, o copeiro, que o padeiro morreu. O copeiro servindo lá com um copinho. José profetizou que um ia morrer e o outro ia ficar vivo, e ele voltou a dar. Quem lembra de você é Deus. Pode o copeiro, pode o padeiro, pode Potifar, pode quem quiser esquecer de você, mas o Senhor lembra de você nessa noite. Amém? O Senhor está dizendo que Ele lembra de você, não esqueceu dos seus sonhos, não esqueceu dos seus planos, não esqueceu da sua túnica. Obedeça a Ele e você vai prosperar e a sua unção vai mudar. O segredo da prosperidade é a obediência. Glória a Deus, aleluia. O segredo da multiplicação é a obediência na minha e na tua vida. Obedeça ao Senhor e eu posso dizer, e tudo mais será acrescentado. Né? Buscar ao Senhor em obediência e tudo mais será acrescentado. E José, irmão Levi, irmã Laís, ele se tornou governador. Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de José. Ele estava lá clamando lá no fundo do cárcere. E Deus não se esqueceu de José. E Deus não esquece de você, Levi. Deus não esquece de você, Laís. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de você. Deus não esquece de você que está me assistindo. Deus não esquece de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está aqui. E Deus não esquece de ninguém. E Deus tira José de lá, do fundo do cárcere, por causa de um sonho que Faraó teve, e o coloca como governador. Ele interpreta a unção, ele interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó diz: quem eu coloco como governador deste país? Colocou José. Por quê? Porque José tinha unção e era obediente ao Senhor. Deus tinha um propósito na vida de José. Nem depois de ele ter contado o sonho, nem isso atrapalhou o propósito de Deus na vida de José. Então vem dizer nessa noite, Deus está mudando as tuas vestes. Deus está dando uma unção a você. E a mim também, viu? De multiplicação. Deus está mudando minhas vestes. Está dando uma unção de multiplicação na tua vida. E está colocando você como cabeça, como governador onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na rua onde você mora, em todo lugar. Quem pode dizer amém?
Amém. E o Egito prosperou para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.